E aí pessoal, beleza? Todos de quarentena, aguardando ansiosamente o reinício das aulas. Bem, nós vamos começar a abordar um assunto aqui, nessa tarde de hoje, 20 de março de 2020, acerca da fotossíntese, metabolismo da célula vegetal. E eu gostaria de estar mostrando para vocês como é que se dá esse metabolismo, né? Qual é o local que ocorre todo esse processo fotossintético na célula vegetal eucariótica, e nós sabemos que o que favorece a realização desse processo na célula vegetal é exatamente a presença de um organoide celular conhecido como cloroplasto, e dentro desse cloroplasto nós vamos poder identificar duas etapas da fotossíntese. Uma etapa que nós vamos chamá-la de etapa clara da fotossíntese, ou etapa fotoquímica, e a outra etapa que nós vamos chamar de etapa escura ou enzimática da fotossíntese, que é a etapa química. Então, uma fotossíntese é dividida nessas duas etapas, e nós gostaríamos de trabalhar nessa primeira videoaula acerca da primeira fase da fotossíntese, que é a etapa clara ou etapa fotoquímica. Eu gostaria que vocês observassem comigo, anotassem também, depois você vai ter aí disponibilizado a sua videoaula e você vai poder fazer as suas devidas anotações, né? Até mesmo muitas vezes paralisando o vídeo e anotando. Nós vamos tentar adotar um sistema mais dinâmico para você conseguir armazenar mais informações num curto período de tempo. Então eu peço que você preste bastante atenção nos detalhes acerca desse processo. Vamos iniciar então falando sobre a reação da fotossíntese, a reação universal da fotossíntese. Nós sabemos que esse processo ele é extremamente importante porque envolve diretamente a manutenção de vida na Terra. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui no meu monitor. Você está vendo que a matéria inorgânica, desencadeadora de todo o processo fotossintético, está aqui representada por dois compostos inorgânicos, que é a água e o dióxido de carbono. Então é interessante que essa água e esse dióxido de carbono, na presença de luz e clorofila, ele vai então, através de um metabolismo construtivo, que nós chamamos na biologia de anabolismo, ele vai produzir uma substância mais complexa dentro do cloroplasto da célula vegetal, que é a glicose. Além de produzir glicose, ele vai então liberar esse oxigênio. Agora atente você que esse oxigênio, nós vamos provar para vocês que ele nunca vem desse CO2. Esse oxigênio, ao longo da fotólise de Hill, ele sempre será proveniente da molécula de água, tá? Então aqui ele vai produzir a glicose, vai liberar o oxigênio e vai liberar também água. Atente você então que a água que está entrando no processo, na presença de luz e na presença daquele pigmento, né, fotossintético que está no interior do cloroplasto, você vai ter a produção de oxigênio, e a partir do CO2 você vai ter então a produção da glicose. Então, encurtando a conversa para nós entendermos inicialmente a equação, a água ela está diretamente relacionada na fotólise de Hill, na fase clara da fotossíntese, com a produção do oxigênio, enquanto que o CO2 está diretamente relacionado com a produção da glicose e liberação dessa água no ciclo de Calvin-Benson, tá? No ciclo de Calvin-Benson, que é o ciclo de Calvin, o ciclo da produção do carboidrato ao longo do processo fotossintético. Então, essa primeira etapa da fotossíntese, a fase clara, ela vai acontecer na região do cloroplasto, que nós chamamos de granum, tá? Onde você vai ter então a utilização da energia luminosa. Na região dos tilacoides, você vai ter um empilhamento de disquinhos formando grânulo, e nessa etapa aqui, olha, onde você tem a efetivação da produção da glicose, nós vamos ter a fase escura, o local que nós chamamos de matriz, tá? Matriz do cloroplasto. Pois bem, analisando então a fotossíntese em duas etapas, é fundamental que nós entendamos aqui essa fase luminosa a partir dessa fotólise de Hill, que eu vou ter a quebra da molécula de água na presença de um agente redutor,
e aqui eu vou produzir vitamina B6, que é a piridoxina, um composto que nós chamamos de nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido. Ao longo desse processo, o que vai acontecer? Preciso de luz, fotossíntese, é a síntese de substância orgânica na presença de luz, mas eu preciso também desse pigmento que vai captar a luz no interior do cloroplasto, que é a clorofila. E aqui então eu vou ter a liberação de água, e durante esse processo nós vamos ter também a fabricação de energia a partir do processo que nós chamamos de fotofosforilação. O que é foto? Foto é luz, fosforilação é a fabricação de energia na forma de ATP. Então você tem aqui a adenosina de fosfato, na presença de fosfato inorgânico, na presença de luz e clorofila, você vai ter então a fabricação de ATP. Então note você que essa aqui seria o resumo da fase clara da fotossíntese. Aí, reflexão sobre esse assunto e sobre esse tema. Aí eu diria a você o seguinte, ou você me perguntaria assim, ô Zé, o que acontece nessa fase clara da fotossíntese no interior do cloroplasto? Bom, na fase clara da fotossíntese você tem alguns eventos que você não pode esquecer. Primeiro evento, absorção de luz pela clorofila. Fundamental, que você vai começar a armazenar na sua cabeça, tá? Para você não esquecer. Após a absorção de luz pela clorofila, você vai ter esse evento conhecido como fotofosforilação. O que é a fotofosforilação, Zé? Fotofosforilação nada mais é do que a síntese de ATP. A produção da moeda energética que vai liberar energia para o metabolismo celular. Então isso nós chamamos de fotofosforilação ou síntese de ATP. Terceiro evento fundamental na fase clara da fotossíntese que a gente vai ver aqui no esquema. Terceiro evento fundamental, nós chamamos do quê? Terceiro evento fundamental, nós chamamos de fotólise de Rio, que é a quebra da molécula de água, para que a partir da quebra dessa molécula de água, nós vamos ter então a liberação do oxigênio, que é utilizado pelos seres aeróbios no processo de respiração aeróbia no interior do citosol, primeiro na glicólise, depois no interior da mitocôndria, no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória. Tá? Então esse oxigênio é derivado da água. Mas aí eu quero saber o seguinte, qual é o quarto evento? O quarto evento que eu vou ter então a redução do NAD em NADPH2, que é um composto energético. Eu vou ter então a formação de uma coenzima, conhecido como piridoxina ou vitamina B6, que vai atuar na fase escura, posteriormente no ciclo de Calvin-Benson para redução do CO2. E finalmente, como eu já mencionei anteriormente ao longo da fotólise de Rio, eu tenho a liberação do oxigênio ao longo do processo fotossintético, o quinto fator de resumo do fotossistema, liberação do oxigênio derivado da água. Mas eu peço que vocês ainda acompanhem comigo que nós estamos mostrando aqui para você entender agora esse fotossistema. Então nós vamos ver aqui como é que acontece primeiro esses fotossistemas. Nós vamos ter aqui então basicamente dois fotossistemas. Um fotossistema que nós chamamos de fotossistema cíclico e um outro fotossistema que nós vamos chamá-lo de acíclico. E nós vamos entender por que um é cíclico e por que o outro é acíclico. De uma forma bem didática, bem devagar, para você conseguir então guardar bem aí na sua cabeça e para facilitar o seu estudo para o seu Enem, para o seu vestibular e para a minha prova posteriormente. Então vamos lá, por que esse sistema ele chama fotofosforilação? Nós já vimos que fotofosforilação, produção de ATP na presença de luz, na presença de clorofila. Agora, por que é cíclica? Presta atenção, nesse processo nós vamos trabalhar apenas com uma clorofila. Nós vamos trabalhar com a clorofila A. E essa clorofila A, ela é interessante porque ela é responsável pela cor, que nós chamamos de cor verde azulada, que ocorre ao longo da extensão vegetal. Tá? Nós vamos trabalhar também no outro fotossistema, no fotossistema 2, da fotofosforilação acíclica, também com a clorofila B. Mas por enquanto nós vamos atentar aqui
nos eventos que acontecem com a clorofila A. Você está vendo que a clorofila A, ela apresenta antenas e essas antenas ela tem a capacidade de absorver energia luminosa. Então o que vai acontecer? Toda vez que a clorofila A ela absorve energia luminosa, acontece um fenômeno interessante. As suas moléculas internas, dentro do tilacoide, dentro do disquinho do cloroplasto, onde estão as clorofilas responsáveis pela absorção de luz, as suas moléculas internas, elas começam a ficar então energizadas. Elas começam a ficar excitadas. E à medida que essa excitação vai acontecendo, você parte do pressuposto que cada clorofila A, ela recebeu um fóton de luz, aquele mesmo fóton de luz que a gente vê lá na física com Max Planck em 1900, que ele começa então a propor que a luz, na verdade, além de onda, ela funciona como um pacote de energia capaz de transferir energia. Então, olha só, esse fóton de luz, um fóton de luz, ao excitar a molécula de clorofila, ele permite então que salte um elétron, como você está vendo aqui, ó, um elétron irá saltar da molécula de clorofila. Está vendo aqui? Agora, note você, Zé, o que é essa ferrodoxina, esses dois fitocromos, o que eles estão fazendo aqui? Bom, essa ferrodoxina e esse citocromo é aquilo que nós chamamos de transportadores de elétrons. São proteínas que têm a prerrogativa fundamental de transportar elétrons no interior aqui do fotossistema, tá? A partir da clorofila A. Agora, presta atenção. São transportadores? São. Quer dizer então que esse elétron que saltou, motivado pelo fóton de luz, ele não fica aqui com um movimento desordenado. Não, não fica com um movimento desordenado, tá? Por quê? Ele tem proteínas específicas que vão realizar o seu transporte. Então presta atenção no detalhe. Aqui uma dessas proteínas eu tenho a ferrodoxina, aqui eu tenho o citocromo. Toda vez que esse elétron, tá, ele está passando entre essas proteínas transportadoras, ele vai perder uma quantidade de energia, tá? E ao perder essa quantidade de energia, essa energia ela vai ser destinada para a fabricação de adenosina trifosfato a partir da adenosina de fosfato mais fósforo já existente, tá, no fotossistema. Então você vai ter aqui, ó, nesse processo onde há liberação de energia luminosa, a energia luminosa ela interage com a energia química e produz energia química na forma de ATP. Então presta atenção, meu caro, quando nós falamos em fotossíntese, nós estamos falando de uma forma de conversão de energia luminosa em energia química. Por que energia luminosa e energia química? Então, a priori, nós estamos falando da conversão de energia luminosa da luz e energia química na forma da moeda energética da célula, que nós já falamos anteriormente, que é a adenosina trifosfato. Então veja você, toda vez que o elétron passa entre os transportadores, perde energia, fabrica ATP. Esse processo nós chamamos de fotofosforilação ou síntese de ATP. Portanto, o elétron que perdeu parte da sua energia aqui no fotossistema, cada vez mais, fotossíntese nós sabemos que ela só ocorre na presença da energia solar, e já para te adiantando, a energia solar, tanto na fase clara da fotossíntese, quanto na fase enzimática da fotossíntese, que é a segunda etapa, que é a fase enzimática. Embora ela não dependa da luz, ela ocorre na presença de luz também, tá? Então veja só, esse elétron que perdeu parte da sua energia restaura o potencial energético e segue o seu percurso. Ao seguir o seu percurso, ele vai passar entre dois transportadores, duas proteínas novamente, que são citocromos, vai perder energia, mesmo processo, perde energia luminosa. Essa energia luminosa é utilizada pelo ADP mais fósforo, composto químico, para sintetizar outra molécula de ATP, tá? Então esse elétron ele vai restaurar o seu potencial, volta ao citocromo e vai então seguir de volta para a clorofila A, para ser novamente reenergizado pela fonte de energia luminosa. Então preste atenção você no detalhe. O mesmo elétron que partiu, ele está então o quê? Retornando à clorofila A. Por isso, meu caro, meu querido, nós chamamos esse processo de cíclico.
Nós chamamos então essa síntese de ATP, essa fotofosforilação de cíclica, pois o mesmo elétron que parte, ele retorna, tá? Então tá aí o nome de fotofosforilação cíclica, o mesmo elétron que está partindo, ele está retornando. E agora eu gostaria de, antes de nós entrarmos no processo acíclico, nós recordarmos aqui, nós recapitularmos aqui alguns princípios básicos que nós falamos sobre a fotossíntese. Então você viu, você observou ali, né, claramente que a clorofila A, que está dentro desse disquinho energético que nós chamamos de cloroplasto, que nós chamamos de tilacoide dentro do cloroplasto, esse disquinho, tá, é responsável por possuir antenas. Essas antenas coletam energia. Ali a clorofila A ela fica energizada, os elétrons ficam excitados e para cada fóton de luz que ela recebe, um elétron salta. E esse elétron foi transportado então por proteínas especiais, que são as proteínas que nós chamamos de proteínas transportadoras, que é a ferrodoxina e o citocromo. Toda vez que passa entre essas proteínas transportadoras, perde energia para sintetizar ATP. Então, quando ele restaura o potencial, ele continua o seu ciclo e o mesmo elétron que partiu retorna. Se o mesmo elétron que partiu retorna, nós chamamos esse processo de fotofosforilação cíclica. Beleza? Guardou o primeiro sistema? Se guardou o primeiro sistema, agora vamos para o segundo sistema. Ô Zé, então por que no segundo sistema nós temos um sistema acíclico? Então eu gostaria que você observasse comigo, tá, atentamente para esse sistema acíclico, que é um pouquinho maior, porque nesse caso nós vamos ter aqui a participação não apenas de uma, mas de duas clorofilas, tá? E como nós temos a participação de duas clorofilas, nós sabemos que no interior da célula vegetal nós temos então o cloroplasto. Dentro do cloroplasto nós temos os tilacoides, e dentro dos tilacoides nós temos clorofila A, B, C, D, pelo menos aí na maioria dos vegetais. Agora presta atenção no detalhe. Quando nós falamos em clorofila A, eu já disse a vocês que ela participa lá do fotossistema 1 ou do sistema cíclico. Nós vimos que essa clorofila A ela é responsável pela cor verde azulada da planta, inclusive das flores, né, dos frutos. Ela interage diretamente com todas as partes da planta na sua coloração. Agora, quando nós falamos em clorofila B, nós temos um pouquinho aqui a diferença de tonalidade, né? Porque na clorofila B, a clorofila B destina-se mais à cor verde amarelada, tá? Então verde amarelado está relacionado à clorofila B. Mas o que eu quero destacar aqui com vocês? Ambas as clorofilas têm a mesma prerrogativa de absorver luz. E aqui eu gostaria que você prestasse atenção nessa absorção de luz a partir dessas clorofilas, tá? Que nós vamos começar o sistema que nós chamamos de fotofosforilação acíclica a partir da clorofila B, tá? Ô Zé, nós vamos entender agora por que aqui é acíclico, vamos entender por que aqui é acíclico. E aqui também nós vamos entender por que ocorrem os principais eventos, tá, para a manutenção da vida na Terra, que é a fotossíntese e a fabricação do oxigênio que nós respiramos. Pois bem, esse evento acontece simultaneamente com o evento anterior, só que nós estamos dividindo aqui em duas etapas para você armazenar melhor. Então aqui eu tenho a clorofila B. Se a clorofila A no evento anterior, cíclico, nós adotávamos que ela recebe um fóton de luz, nós vamos adotar aqui, em experiências feitas em laboratório, que ela está recebendo 2 fótons de luz, tá? Então 2 fótons de luz, um pacotinho de energia que ela está recebendo, vai fazer com que haja uma excitação com os elétrons que estão aqui dentro, tá? E esses elétrons ficam extremamente excitados pela presença dessa energia luminosa por esses 2 fótons de luz. Como são 2 fótons, vão saltar aqui, ó, 2 elétrons. No anterior, nós tínhamos um fóton, saltava um elétron. Agora 2 fótons, saltam 2 elétrons. Então presta atenção, esses 2 elétrons, eles serão transportados por proteínas especiais, da mesma forma que aconteceu no sistema cíclico. E aqui nós vamos ter algumas proteínas essenciais. 2 já conhecemos, ferrodoxina e citocromo, que nós vimos no ciclo anterior. E a terceira proteína especial aqui para nós vai ser a plastoquinona, que pelo menos no ciclo anterior ela não participou,
e agora ela vai participar. Zé, para que ela serve? Ela serve exatamente com a mesma prerrogativa que nós vimos inicialmente no ciclo cíclico, na fotofosforilação cíclica, para fabricar ATP. Note você, essa é a primeira função. Depois ela vai ser doadora para uma reação de oxirredução. Então presta atenção aqui, ó. No caso da plastoquinona, ao receber os 2 elétrons, ela vai doar esses 2 elétrons para os citocromos. Toda vez que esses 2 elétrons passam presta atenção aqui, ó, passam entre as proteínas transportadoras, nós vamos ter o processo que nós chamamos de fotofosforilação, tá? Ou também conhecido como o quê? Síntese de ATP. Então, mesma coisa que aconteceu no anterior. A partir do ADP mais fósforo, eu vou ter então a intervenção da energia do elétron, da energia que veio inicialmente da luz, da energia luminosa. Essa intervenção da energia do elétron, liberada pelo elétron, da energia luminosa, vai permitir a fabricação de energia química na forma de ATP, que fica claro aqui na reação parecida com a anterior. Pois bem, esse elétron ele restaura o seu potencial após a fabricação de ATP, adenosina trifosfato, moeda energética da célula, e segue o seu percurso. Está aqui, ó, os 2 elétrons. Está vendo aí? Esses 2 elétrons, olha só, chega até a clorofila A, que está participando do processo anterior que nós vimos, do processo cíclico. Mas aqui, no processo acíclico, ela está recebendo 2 fótons de luz, porque ela está sendo energizada com energia luminosa também. E esses 2 elétrons aqui reenergizados, eles chegam até um terceiro transportador, que é a ferrodoxina, ou ferridoxina, tanto faz, tá? Então aqui eu tenho a ferrodoxina. Para que serve a ferrodoxina? Note você que a ferrodoxina aqui não está liberando energia para a síntese de ATP, mas está liberando energia para um composto energético que nós chamamos de nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, tá? Agora presta atenção, esse composto energético ele vai doar 2 elétrons de uma reação de oxirredução para esse composto que já aparece na forma reduzida. Por que eu sei que ele está na forma reduzida? Porque ele apresenta prótons aqui, ó, 2H+, tá? Então esse aqui é o mesmo composto, nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido, que também é conhecido como vitamina B6 ou piridoxina, uma das principais coenzimas que ativam o metabolismo não só animal, bem como também, como nós estamos vendo aqui, o metabolismo da célula vegetal. Mas nós vamos entender primeiro aqui o que está acontecendo, né? Como que houve uma reação de oxirredução, tá? Eu tenho uma discussão interessante aqui para propor para vocês. Então, para que ocorra essa reação, são necessários a recepção desse composto que aparece na forma normal de 2 elétrons. Mas é necessário também o surgimento de 2 prótons. O problema é que, pelo sistema fotossintético, quando nós analisamos aqui, ó, nós vamos analisar que as clorofilas, na verdade, elas estão liberando os elétrons. E a grande questão, uma grande pergunta que surgiu com o passar dos anos, é de onde viriam os prótons para que acontecesse essa reação de oxirredução. Aí, olha, um bioquímico e botânico, conhecido como Hill, ele propõe um processo que nós chamamos de fotólise, tá? Que ficou consagrado na biologia vegetal como fotólise de Hill, ou fotólise da água. Segundo Hill, os elétrons são derivados da excitação das 2 clorofilas, clorofila B e A. Já os prótons são derivados, tá, da lise. Olha, fotólise. Lise, na biologia, nós sabemos que é cisão, quebra. Então, fotólise é a quebra de algo na presença de luz, tá? E no caso aqui, ó, fotólise da água. Então, a luz está quebrando a molécula de água. E a luz, quando ela quebra a molécula de água, ela libera 2 prótons na forma de 2H+, e libera aqui 2 hidroxilas. Esses 2 prótons, segundo Hill, ele seria exatamente os 2 prótons necessários juntamente com os 2 elétrons provenientes das clorofilas para que ocorra a redução e a formação da vitamina B6, que é o NADPH2, que é a forma reduzida desse composto. Esse composto é interessante
que nós vamos ver aqui na segunda etapa da fotossíntese, na fotossíntese que trata da formação da molécula de glicose, esse composto ele é fundamental na redução do CO2. Então presta bem atenção, tá? Como que ocorre? A água é quebrada, dou os dois prótons, que na presença dos dois elétrons permite então a redução do NADP a NADPH2, tá? Formando assim o processo que nós chamamos de fotólise de Hill. Mas note você que além de liberar 2H+, vai liberar também 2 hidroxilas ou 2 oxidrilas, tá? O que vai acontecer com essas 2 hidroxilas? Como elas estão dispersas na forma de ânion, elas vão perder a sua carga. Tá vendo aqui, ó? 2 vezes menos 1, 2 elétrons. E esses 2 elétrons retornam à clorofila B. Então você presta atenção num detalhe aqui imprescindível. Os elétrons que partiram inicialmente da clorofila B e posteriormente da clorofila A, eles não retornam. Eles são utilizados para a redução e para a formação da vitamina B6, desse composto, da piridoxina, do NADPH2. Os elétrons que retornam são os elétrons derivados da oxidrila, os 2 elétrons derivados da hidroxila. Então nós temos um processo aqui, ó, que nós chamamos de acíclico. O outro processo era cíclico porque o mesmo elétron que partia ele voltava à clorofila A. Agora, os 2 elétrons que partem da clorofila B são destinados ao processo de redução, de oxirredução e formação da vitamina B6, o NADPH2, e os 2 elétrons que retornam à clorofila B são, na verdade, derivados da hidroxila. Mas aí tem um outro fator fundamental para a vida, né, que nós falamos inicialmente. Você está vendo aqui, as 2 hidroxilas sem carga formam um precipitado, liberando água e oxigênio. Daqui então está uma das grandes descobertas pelos cientistas ao longo do século XX. Tá? O oxigênio liberado no processo fotossintético não tem nada a ver com o CO2 que está entrando. Mais uma vez, como eu falei no início da aula, o CO2 está relacionado com a fabricação do açúcar. O oxigênio aqui liberado, ele está relacionado, tá, com a quebra da molécula de água ao longo da fotólise de Hill. Então, sempre na fotossíntese, o oxigênio produzido é da água e nunca do CO2. Tá? Então aí você tem de uma forma bem simples, bem objetiva, a explanação do fotossistema 2 ou a explanação daquilo que nós chamamos de fotofosforilação acíclica. Portanto, nessa aula, recapitulando, nós vimos que o processo fotossintético ele tem essa característica interessante, tá? Nessa videoaula, de estar então interagindo 2 fotossistemas, pelo menos na fase clara ou fase fotoquímica da fotossíntese. E nós vimos que ao longo dos 2 processos eu tive, primeiro, guarde bem isso aí, tá? Guarde bastante isso aí. Ó. Primeiro eu tive a absorção de luz pelas clorofilas, depois eu tive o processo de fotofosforilação, ou síntese de ATP, tá? Tanto no fotossistema 1 quanto no fotossistema 2. Esses 2 eventos acontecem. Agora, apenas no fotossistema 2, eu tive a fotólise de Hill, a quebra da molécula de água para doar prótons, para a redução do NADP a NADPH2, formando assim a vitamina B6. Eu tive a redução do NADP, então, em NADPH2, naturalmente, com a fotólise de Hill, e tive também, naturalmente, com a quebra da molécula de água, a partir da hidroxila ou da oxidrila sem carga, eu tive, então, a fabricação do oxigênio destinado à nossa respiração. Beleza? Guarde aí, anote no seu caderno, tá? Inclusive aí seguindo a Biologia 1 também, lá do primeiro ano, no SAS. Esse material é muito importante para o terceiro ano, tá? Para o cursinho, para o pré-vestibular. Então um grande abraço a todos. Logo estarei de volta com a fase escura ou fase química ou fase enzimática, que não depende diretamente da luz, mas depende de substâncias enzimáticas que são produzidas na região da matriz mitocondrial. Tá? Grande abraço e daqui a pouco nós voltamos com uma nova videoaula.